tava vindo de viagem e aí veio na minha mente, né? Eu comecei a olhar pra mim mesmo. Eu vi como que eu sou pecador, como que eu sou falho, como sou limitado, sabe? Pode vir, moça. Nós vemos nada, nós vemos uma realidade que é poucos que enxergam isso. Quanto nós somos miseráveis. Aí quando a Bíblia fala, né, que até nossas ações de justiça não passam como trapo de imundícia. Então quando nós vamos apontar um erro, Jesus ele começou a falar em Mateus 7, ele disse, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado, porque da mesma medida que julgares, tu também serás julgado. Então nessa ocasião, estava eu vindo aqui, né, andando isso na minha mente, eu vendo, poxa, como que eu erro, como eu tô errando, como todas as vezes a gente acha que a gente está bem e o erro é constante, sabe, meus irmãos? São erros que vai agregando em nossa vida de uma forma negativa, né? Então são erros que nos faz entender o tanto que erramos. E às vezes você pode ter, ó, uma caminhonete dessa aqui, ó. Você pode ter uma caminhonete bonita dessa, mas se depois daquele volante não estiver bem de espírito, para nada serve. Tudo nessa vida vai passar e passa muito rápido, né? Tudo ilusão, tudo uma coisa que não se encaixa, que não se bate, que não se encaixa. E você que pecou também, porque todos pecaram, né? E destituídos são da glória de Deus. E a gente vai chegar a uma velhice. Chega a velhice, olha lá, como que o senhor anda, ó. Anda até devagar. Eu estou andando mais depressa que ele, que eu sou jovem. Vai chegar a velhice na nossa vida, a gente vai ver que tudo não abasteceu o seu futuro, não abasteceu a sua alma, né? Então todos nós pecamos. Então aí vem, né, a Bíblia falando sobre esse assunto, que é um assunto delicado, se você for analisar bem. O pecado, que é a transgressão da alma, né? É a transgressão, né? O pecado é a transgressão da lei, né? Deus deixou só as leis, então todo que transgrede a lei comete pecado. E aí você vê que todos nós, todos os dias, um pensamento. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele falou algo muito interessante. Ele dizia assim, ó, que em 1 carta de Coríntios aconteceu um pecado lá, na igreja. E esse pecado era um pecado jovem, né? Teve uma relação, acho que com a sogra, não sei, não me lembro bem, mas ele começa a escrever uma carta dizendo que era para pegar o corpo e entregar para Satanás. Mas aí quando Paulo vai em 2 Coríntios, ele vê que ele é um pecador. Ele vê que tudo que ele faz também era limitado. E ele começa a escrever uma carta, dizendo, ainda bem que lá vocês não mandaram embora, né? Não mandaram embora. Ainda bem que vocês mandaram embora aquele jovem, porque eu também tenho um espinho na minha carne, né? Então, o que abastece vocês não é as lives que eu faço geralmente. É você entender que você também erra. Isso vai abastecer a sua alma, o seu espírito. Então, pensa bem nessas ações. Pensa bem no declínio da sua vida para com Deus. Então é pecador. Então por isso que nós não podemos julgar ninguém. Julgar ninguém. Ninguém deve ser julgado pela sua vida. Ninguém. Seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele o que for. Nós não podemos julgar ninguém de forma alguma. Eu não posso xingar esse jovem aqui, ó, pelo jeito que ele anda, ou aquele cara porque ele anda como ele anda de bicicleta. Eu não posso julgar. Ou esse senhor que já passou da idade. Não podemos julgar ninguém, porque somos limitados também. Então nós nascemos já com erro de fabricação. E aí o que eu quero fazer com isso? Qual que é a minha ideia desse vídeo? A ideia, meus irmãos, vamos fazer campanha de oração de arrependimento de novo. Opa! E aí vamos
fazer campanha de arrependimento, de novo, como nós fizemos no ano passado. Aquelas campanhas lá de oração, manhã, tarde e noite, lembra? Todo dia se arrepender. Não é buscar nada dessa terra, se arrepender. Eu estava dentro ali do transporte, aí veio essa comunicação comigo. Né? Veio esse flash me falando assim: você erra, você peca. E qual que é o maior intuito nosso nesse canal e o intuito na sua vida também? É se arrepender, né? Se arrepender. Não tem outro intuito de buscar Deus se não for arrependimento. Se for o dinheiro, você vai ficar para trás. Se é material, você vai ficar para trás. Entende? Então o intuito é se arrepender. E se não há um arrependimento, não há uma salvação. Se não há um arrependimento, não há uma transgressão perdoada. E aí como fica? Aí as pessoas me olham, ficam me julgando. Pastor Júlio é isso, pastor Júlio fez aquilo, pastor Júlio fez... Mas esses são tão cegos que eles vão, todos os meus pecados que eles me julgam, vão jogar para eles no dia do juízo. E é isso que é o problema. Por exemplo, se eu julgo um estrupador, que tem que julgar Deus, lá no dia do juízo, eu vou ser julgado como estrupador, sem ter praticado. Vocês entenderam? É muito... Gente, o senhor se atrapalhando aqui. Deu para escutar aí? É muito complicado. É muito complicado. Então, se você for analisar, né, essa redenção, esse tipo de comportamento, ele é muito complicado, né? Então, por exemplo, eu vou julgar aqui, um homicida. O meu julgamento, no dia do juízo final, aí Deus vai falar assim: ó, você vai ser julgado por homicídio. Aí você fala: eu não matei ninguém. Porque você julgou aquele que matou. Entende? Você julgou aquele que matou. Então, para pensar pra vocês aqui que a coisa é muito séria. A coisa é mais séria que nós pensamos. Então fica ligado no canal, que eu vou estar trazendo para vocês aí, também ainda gripado, né? Ainda tentando passar por essa fase de doenças acima, de doenças na parte respiratórias, e estou me tratando. Mas Deus está me curando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Espírito do Senhor Jesus fortaleça as nossas vidas. E que a gente possa a cada dia mais aprender. Aprender com nossos erros. Aprender com a nossa própria vida. Aprender que somos limitados. Aprender também que não somos mais santos que ninguém. Tá bom? Fica com Deus. E se vocês quiserem a oração do arrependimento, põe aqui no comentário, que através do comentário eu vou saber que se vocês vão querer compartilhar comigo a oração do arrependimento. Vai ser 3 dias, 3 vezes ao dia. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e noite. Aí eu vou fazer isso até Deus nos falar. Então 3 dias na oração do arrependimento, tá bom? Então comentem aqui, tá? Depois. Fica na paz, Deus abençoe a todos. Espero que essas palavras no coração de cada um. Que Deus tenha misericórdia dessas almas.